Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estamos aqui para dar sequência a essa série de 22 lives sobre nutrição e saúde da pessoa idosa. E para mim é uma grande alegria ter vocês novamente aqui comigo. Hoje nós abordaremos um tema bem interessante que é desmistificando a alimentação. Então nós vamos falar de alguns tabus, algumas crendices que muito tem a ver com a alimentação, mas que não tem fundamento científico nenhum. Então a gente vai conversar sobre elas, fazer alguns comentários a respeito e eu vou tentar provar para vocês aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Eu aproveito para convidar vocês para estarem comigo em toda essa série, no meu canal Profissão Nutrir, no Instagram, no Facebook e depois no YouTube, onde esse e os demais vídeos estarão à disposição para que vocês possam assistir, compartilhar, deixar seus comentários, fazerem suas perguntas e daí será uma forma da gente interagir. Então, eu creio que esse tema de hoje vai sanar muitas dúvidas, principalmente em relação à pessoa idosa, que muitas vezes elas têm esses tabus, essas crendices que se trazem a vida toda e muitas vezes nem sabem o porquê eles fazem aquilo. Então hoje nós vamos sanar essas dúvidas, vamos falar desses principais temas que têm a ver com a alimentação. Em relação a esse tema, a nutrição é um dos principais meios, principais alvos envolvidos. A gente anda na rua, vai na banca de jornal, a gente conversa com algum amigo e um familiar, ainda mais sabendo que você é um profissional da alimentação, sempre há o questionamento sobre determinadas situações, sobre alimentos e preparações que fazem mal ou não. E da mesma forma, quando a gente vai numa banca de revistas, uma banca de jornal, lá existem diversas revistas, jornais que tratam de alimentação. E ao verificar a matéria, as reportagens, tem muitas das coisas ali que não têm um fundamento, que são verdades sem nenhuma comprovação científica. E muitas vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem aonde recorrer e aonde verificar se essa notícia, se essa nota ela é verdadeira ou não, e a pessoa acaba levando isso para a vida toda. Então a alimentação ela é um dos principais alvos envolvidos. Então podem ser relacionados a alimentos proibidos, que eles vão fazer mal tanto para a saúde física ou até muitas vezes ter aí alguma interferência espiritual. Então existem alimentos aí que as pessoas comem, principalmente de outras culturas, e que acham que determinado alimento vai ter uma interferência num plano superior, que isso vai interferir no seu modo de viver, enfim. Tem também as que começam a encarar determinados alimentos como inimigos da saúde, então as pessoas falam, olha, não come esse alimento porque faz mal, não come esse alimento que o mínimo que você comer vai trazer algum prejuízo para a sua saúde, e daí a gente acaba enfrentando esse tipo de história e a gente tem que ter um convencimento aí com essas pessoas para deixarem de lado essa ideia. Então o que acontece? Eles falam também que existem misturas perigosas. Então vou falar do tradicional leite com manga. Será que realmente é perigoso ou não? E entre outros alimentos aí que quando se misturam, a população acaba tendo medo, cisma de comer, achando que isso vai ter algum prejuízo. E também aquela questão dos modos de preparo, que determinado modo de preparo de um alimento, de uma preparação, vai também causar um mal a essa pessoa, vai perder os nutrientes, vai perder aquele benefício. Então são coisas aí que envolvem geralmente a alimentação. Mas conforme eu falei, grande maioria dessas coisas não tem um fundamento científico. E o problema é que geralmente são tabus, crendices que passaram de pais para filhos. Então, ou seja, você recebeu uma informação dos seus pais sobre determinado alimento e eles receberam dos avós, dos bisavós e por aí em diante. Isso chegou até você, você segue e muitas vezes você nem sabe por que está seguindo. Você segue porque seu pai falou, porque sua avó falou e você acredita simplesmente por isso, mas nunca teve o interesse de correr atrás, dessa informação para ver se é verdadeira ou não.
Outra coisa também é a questão dos meios de comunicação. Existem muitas informações passadas pela mídia que também não são verdadeiras, só que, pelo fato de ter passado na televisão, a gente acredita de uma forma mais forte. Olha, se está na televisão é porque é verdadeiro. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Nem tudo que passa lá a gente precisa acreditar 100%. A gente tem que correr atrás da informação para ver se aquilo é realmente verdadeiro. E o que a gente tem que tomar cuidado é aceitar essas coisas como verdade. Então eu quero estimular vocês. Se vocês têm alguma crença, algum tabu, alguma coisa relacionada à alimentação ou qualquer outra área e que não esteja nesses slides aqui nessa aula, nessa live que estamos fazendo, pesquisem depois, joguem na internet, coloquem no Google, lá com certeza vocês vão encontrar uma justificativa para isso que vocês pensam e descobrir se isso é realmente verdadeiro ou não. O que a gente não pode deixar de fazer é deixar de comer um alimento que na maioria das vezes é saudável, faz bem, mas que a gente deixa de comer devido a esses tabus, crendices aí sobre alimentação. E mais importante que isso, frente a essa introdução, é falar que a nutrição é uma ciência. A nutrição não é um conhecimento simples, um conhecimento que surgiu de ontem para hoje. A nutrição é uma ciência muito bem embasada, aprofundada, que estuda a relação dos alimentos com o bem-estar do organismo. Então, o alimento, de que forma que ele pode ajudar o corpo a se manter saudável, qual é a função de cada nutriente, tanto na saúde como na doença, e de que forma isso está envolvido com todo o nosso organismo. Então, a nutrição é uma ciência, e tudo que a gente fala em respeito à alimentação é embasado em estudos, em pesquisas, enfim, para que a gente possa trazer a informação mais verdadeira. Então, dê credibilidade a essa ciência. A ciência da nutrição pode te ajudar em muito na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre esses principais crendices da alimentação para que a gente possa desmistificar, mudar essa ideia de vocês. Então, a primeira coisa que é muito comum e muito falada por aí é a questão do leite com manga. Então, você bater o leite com a manga, fazer uma vitamina, ou você comer ao mesmo tempo um pedaço de manga e tomar o leite. Acho que esses é um dos mais comuns que a gente ouve até hoje. E existem até algumas pessoas mais antigas que não tomam de jeito nenhum. E quando a gente fala que tome, ficam assustadas. Mas como assim? Não pode. E muitos falam que se tomar é que vai morrer mesmo. Além de passar mal, a pessoa morre. E isso a gente sabe que não é verdadeiro. Se fosse assim, eu já tinha partido faz tempo, porque eu gosto muito de leite com manga, por exemplo. E eu tomo isso desde pequeno. Agora, existem pessoas que levam isso ao pé da letra, principalmente, como eu falei, as pessoas de idade que nunca tomam a vitamina ou em refeições próximas do leite puro ou a manga também. Então, existe uma história que diz que no tempo dos escravos, os escravos eles acabavam roubando, manga, levando lá para a senzala, acabavam pegando o leite lá das vacas para fazer isso render, e isso acabou ficando muito frequente. E daí o dono lá da fazenda, ele descobriu, porque as mangas estavam diminuindo lá, da onde elas eram plantadas, eles iam tirar o leite da vaca no correr lá no início do dia, já não tinha mais tanto leite, então eles começaram a desconfiar e descobriram que os escravos estavam pegando manga e pegando leite para eles poderem se alimentar. E daí eles acabaram inventando uma história dizendo que essa mistura faz mal. Então acho que simularam alguma coisa, alguém passando mal com essa mistura, com o objetivo de fazer com que os escravos não roubassem mais manga e nem leite. E isso se tornou tão verdadeiro entre os escravos que isso começou a diminuir o consumo desses dois alimentos, só que essa história também repassou, alguns funcionários do dono dessa fazenda, lá dos escravos, e isso acabou passando de geração em geração e algumas pessoas acreditam nisso até hoje.
Então essa é uma hipótese da justificativa dessa história com leite com a manga, que foi uma história inventada para que os escravos não roubassem mais o leite com a manga, e essa história se tornou verdade por anos e anos a fio e chegou até os nossos dias. Mas é uma coisa que vocês podem ficar tranquilos, não há malefício nenhum em tomar leite com manga, pelo contrário, é muito gostoso, é muito nutritivo. Vocês podem ter, por exemplo, como opção de fazer uma vitamina de frutas, como um lanche da tarde, um café da manhã. Então vocês fiquem à vontade, pode fazer a manga com leite que não tem problema nenhum. Um outro tabu, outra crendice é a questão do tomar banho após comer faz mal. Então a avó fala, olha menino, não pode, você comeu, você não pode tomar banho porque vai fazer mal. Mas nunca explicava o que é esse mal, o que faz, né? E o que tem a ver tomar banho e depois da alimentação e de que forma o corpo reage a tudo isso. Então o que acontece? A partir do momento que você se alimenta, o corpo ele começa a passar por um processo de digestão. Então, de certa forma, uma boa parte da circulação, né, do sangue, ele acaba sendo direcionado à região abdominal, onde a gente tem os órgãos ali da digestão, intestino, né, estômago, as glândulas ali como o pâncreas, por exemplo. Então a circulação ela é mais movida nesse sentido para que o processo de digestão possa ocorrer melhor. Os músculos lá vão estar mais irrigados com sangue, com oxigênio, enfim. E a digestão acontece de forma efetiva. O fato de eu tomar banho logo após comer, de certa forma, isso não causa nenhum malefício. O perigo é o seguinte, se você se alimentar e for tomar banho ou entrar, por exemplo, numa piscina e começar a tomar banho fazendo um monte de movimento, dançando, pulando, ou você já vai direto para uma piscina, começa a nadar, daí sim isso pode fazer mal, pode levar a uma congestão. Por quê? Porque o corpo ele vai ter que começar a dividir essa circulação sanguínea, tanto para os seus órgãos envolvidos na digestão, como também para a musculatura que você está usando na movimentação. Então o organismo ele meio que vai ficar dividido, né? E aquele alimento que está sendo digerido pode começar a ficar mais lento esse processo e você vai ter todo aquele mal-estar caracterizado que a gente chama, né, como a congestão. Então, o fato não é se alimentar e tomar banho. Você pode se alimentar e já ir tomar banho em seguida. O que você não pode é se movimentar muito. Isso seja no banho, seja na piscina, seja o ato depois de você já se alimentar e fazer o exercício físico. Isso sim se torna perigoso e aumenta o risco de uma congestão. Mas o ato de só tomar o banho depois de se alimentar, não tem problema nenhum. Então pode falar para sua avó lá que você pode tomar banho, promete para ela que você vai tomar banho quietinho, vai ficar dançando, pulando no banheiro, e isso não vai te trazer prejuízo nenhum, não vai fazer com que você morra ou traz algum outro malefício para o seu corpo. Tá ok? A outra coisa que a gente ouve bastante é jantar à noite engorda, comer e dormir faz mal, e daí tem até aquela frase conhecida, tomar café como rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo. Então, vamos falar primeiro do comer e dormir faz mal. Então, a gente se alimenta e vai para a cama. E a tendência é que, quando a gente vai dormir, o nosso metabolismo, de certa forma, ele já fica mais lento. Então, o que acontece? Se eu como muito, se eu faço uma refeição grande, volumosa, e vou deitar para dormir logo em seguida, possivelmente eu vou me sentir mal, vou sentir um desconforto, porque eu comi demais e uma vez deitado, a digestão também ela acaba sendo prejudicada. Então, o que acontece? Isso é uma orientação geral, a gente nunca orienta a pessoa a comer e a deitar. E um dos principais motivos, por exemplo, é o refluxo. A pessoa tem um refluxo, a pessoa acaba engasgando com esse refluxo, porque o corpo ele vai ficar numa linha reta. Tanto o estômago, os órgãos e a cavidade oral, o esôfago vão ficar numa linha reta, e a tendência desse alimento voltar é maior.
Se eu me alimento, fico sentado, fico encostado em algum local, a gravidade também ajuda com que esse alimento não suba, não volte, não reflua. Até porque quando o alimento está no estômago, existem as enzimas que vão fazer o processo de digestão, e nessas enzimas, juntamente com essas enzimas, são liberadas uma grande quantidade de líquido. E isso acaba enchendo um pouco mais seu estômago. Então, o fato de você comer e deitar pode trazer um malefício, mas porque você comeu muito. Se você fez uma refeição leve, de qualquer forma, oriento, fique um pouquinho sentado, espere lá os seus 15, 20 minutinhos, pode deitar, não deite reto, coloque uma almofada, um travesseiro um pouquinho mais alto e daí você pode deitar. Então perceba, não é o ato de comer e deitar que faz mal. É o que você come, então se são alimentos mais gordurosos e a quantidade que você come é que pode trazer inclusive o risco de congestão assim que você deitar e dormir. Então a gente tem que tomar cuidado e planejar bem a refeição, para que preferencialmente a gente tenha um tempo, né, de descanso entre o ato de se alimentar e o momento da gente deitar, para que a digestão ela consiga ser um pouquinho mais efetiva, mais rápida, e quando eu for deitar eu não vou ter nenhum prejuízo, nenhum desconforto acerca da alimentação. E a outra questão é, jantar à noite engorda. Eu ouço muito isso no meu dia a dia, né? As pessoas, a minha avó também falava isso, os meus pais, hoje nem tanto porque eu já fiz a cabeça deles, mas que muitas vezes acabam substituindo a comida por uma sopa, por um pedaço de pão, porque é algo mais leve e que isso vai fazer com que eu não engorde. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é o seguinte, o ato de eu engordar ou emagrecer é o resultado daquilo que eu como em excesso ou em falta. Então, ou seja, o meu organismo ele tem uma necessidade de nutrientes, de calorias. Então vamos supor que meu corpo precise de 1.800 calorias por dia. Se eu como 2.000 calorias, 2.100 calorias, o que acontece com essa caloria excedente se eu não gastar? De certa forma, essa caloria ela vai ser armazenada como um substrato e geralmente é armazenado como gordura e isso vai te gerar um ganho de peso. Se eu preciso de 1.800 calorias e eu como 1.600, 1.500 e isso vai acontecendo no decorrer dos dias, a tendência é que eu perca peso, que eu emagreça. Então, ou seja, o ato de engordar e emagrecer é um saldo positivo ou negativo daquilo que eu me alimento. Mas e à noite? Referente à noite, existe alguma questão específica? Olha, à noite você pode comer qualquer alimento, né? Desde que seja um alimento saudável, equilibrado e justamente mais leve. A gente fala que se você não tem muito tempo entre se alimentar e o momento de dormir, é interessante que você coma menos, que você mastigue muito bem esse alimento, não ingira muito líquido com a refeição, para que essa refeição ela não fique tão demorada e isso não atrapalhe você durante o sono. Mas o fato de você se alimentar e dormir vai ser um período prolongado de economia de energia. E também há algumas alterações hormonais decorrência disso, de quando você come muito e depois vai se deitar. Então, o ato de você comer em excesso durante o dia todo vai fazer engordar sim. Mas no período da noite a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os excessos. Justamente porque depois desse período você vai ter um momento de descanso, metabolismo mais lento. Se você abusou um pouquinho, por exemplo, no almoço, você consegue moderar isso no correr do dia, você consegue fazer uma caminhada, gastar essa caloria excedente de alguma forma, mas à noite já fica um pouquinho mais complicado. Então, o que engorda é o excedente de calorias, mas a gente tem que tomar cuidado sim com o período da noite, desse espaço de tempo entre eu me alimentar e comer. E se eu dormir de barriga cheia, minimamente eu vou ter um desconforto gastrointestinal. Um outro item que eu já ouvi muito e até hoje eu ouço é: não pode comer bolo quente, não pode comer pão quente porque dá dor de barriga. Até hoje minha avó fala isso, meus idosos lá que eu cuido falam isso,
E isso, na verdade, não tem fundamento nenhum, porque senão, assim, eu estava passando mal todo dia que tem bolo e que tem pão. Porque o que eu mais gosto de comer é bolo quente, é o pão quente, saindo fumaça, para você poder passar aquela camadinha de manteiga para ficar ainda mais saboroso. Obviamente, se você comer algo muito quente, você pode queimar sua boca, pode queimar sua garganta, pode gerar uma irritação lá até no estômago. Mas dizer que é o alimento quente que faz mal, trazer algum prejuízo, seja dor de barriga, uma diarreia, um vômito, isso não compete. Então, ou seja, você pode comer bolo quente, um pão quente tranquilamente, que não vai te trazer prejuízo nenhum, né? Só não coma muito quente, senão você vai queimar a boca. Mas fora isso, não tem problema nenhum, é um alimento que vai te trazer algum malefício, além desse aí da queimadura, se estiver aí muito quente. Então, esse negócio de dor de barriga é para você não comer correndo, comer na hora e acabar de uma vez, é para comer um pouquinho mais controlado, tá? Outra coisa que falam bastante é sobre a banana, né? Que a banana prende o intestino, outra banana solta mais o intestino. Como que isso funciona? A banana, ela é sim uma fonte de fibra. A banana prata, maçã, nanica, tem uma variação bem discreta, né, de fibras entre um e outro. Então, de forma geral, não existe uma diferença significativa entre uma banana e outra, para ponto de dizer que essa solta o intestino e essa prende o intestino. Não, a diferença de fibra entre uma e outra, na mesma dosagem, claro, pegando 100 gramas de banana prata, nanica, maçã, todas têm ali uma similaridade da quantidade de proteína. Então, de uma forma geral, essa fibra ela ajuda o intestino a funcionar. Mas não é a banana que vai determinar se o intestino vai ficar preso ou se ele vai soltar. O funcionamento do seu intestino ele depende do consumo de fibras e de água que você tem no decorrer de todo o dia. Ou seja, se você comer uma banana e não comer fruta nenhuma no decorrer do dia, não tomar água no decorrer do dia, você vai ficar com o intestino preso. E o inverso também é verdade. Se você comer uma banana e comer um monte de coisa fibrosa, geralmente se é algo que você não está habituado, muita laranja, muita salada, a tendência é que seu intestino solte um pouquinho. Mas isso não é a ver só com a banana propriamente dito. É com a tua rotina alimentar daquele dia. Então, em relação à banana, não há muita diferença. Então, vocês podem ficar tranquilos. O que eu li uma vez num livro é que se a banana estiver verde, ela tem a tendência a prender, por questões lá químicas da banana, de algumas substâncias que ela ainda tem. Mas de forma geral, a banana ela tem uma característica de que ela tem um pouquinho de fibras que ela vai ajudar, sim, nessa soma de fibras que você consome durante o dia, mas que não vai te gerar uma grande diferença se o intestino vai funcionar ou não, até porque o funcionamento intestinal depende de uma série de fatores. Então, pode comer a banana que você quiser, tranquilo aí. E nos momentos de diarreia, a banana é indicada, sim, como uma fruta possível de se comer. Porque, comparado a outras frutas, ela não é tão fibrosa. Então, por exemplo, se você comparar uma banana e uma laranja, e eu comer essa laranja com bagaço, ela vai ter um efeito muito mais laxativo do que a banana. Então, por exemplo, no momento de diarreia, a banana é uma opção de uma fruta que não é tão fibrosa, que não vai acelerar demais em comparação às outras frutas. Então, pode comer a banana tranquilo. Outra informação, outra crendice e que está muito na moda é o seguinte, que leite e glúten faz mal para todas as pessoas. Estão surgindo aí muitos estudos em relação ao glúten e à proteína do leite, que causam alergia, causam intolerância, torna o corpo mais inflamado, que leva a isso ao excesso de peso, entre outras alterações metabólicas que os estudos estão mostrando. Mas será que é para todo mundo? É para todo mundo que passa mal com leite? É todo mundo que passa mal com glúten? Isso não é verdadeiro. Então, o que acontece? Quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que entender a individualidade daquele paciente. No estudo alimentar, os nossos questionamentos, nós conseguimos perceber
pelo relato dela, aquilo que faz mal, aquilo que não faz tão mal, ou aquele que não tem nenhum efeito negativo. Muitas vezes a pessoa chega com uma queixa de que sente um desconforto, mas ainda não identificou sobre qual alimento que é. E daí a gente tenta caçar, tenta buscar, tenta questionar, até a gente descobrir qual alimento é, para que a gente possa excluí-lo ou mudar o modo de preparo dele ou ofertar de uma forma diferente. Então, ou seja, todas as pessoas têm alguma intolerância, têm alguma alergia que talvez não sabe, que há uma manifestação no corpo e que ainda não tem ideia. Então, por exemplo, eu tenho uma intolerância a hortelã e eu demorei para descobrir isso. Se eu comer hortelã, isso vai acelerar meu intestino muito e chega muito próximo de uma diarreia. Mas foi algo que eu demorei para descobrir. Precisou ir prestando atenção, eu achava que eram outros alimentos e na verdade era hortelã. Isso funciona para o leite e para o glúten. Tem pessoas que realmente devem excluir o leite, devem excluir o glúten, por lhes causa algum prejuízo, diarreia, processo alérgico no corpo, e tendo essa comprovação a gente tem que tirar, mas isso não é uma coisa que serve para todo mundo tem que tirar o leite, todo mundo tem que tirar o glúten da alimentação, não. É importante que você converse com o nutricionista, a gente faça uma avaliação dos sinais, dos sintomas e ver se realmente são esses alimentos que estão trazendo algum prejuízo. Caso contrário, da minha conduta, não tem necessidade de tirar esse alimento de forma generalizada. Outra coisa, o alimento perde todos os nutrientes se ele for cozido. Então eu vou colocar um alimento em cocção e o que eu vou comer depois não tem praticamente mais nada. Isso não é verdade. É claro que todo o processo de manipulação que você faz, seja cozinhar, seja cortar, seja picar um alimento, seja colocar no vapor, todos esses processos acabam gerando perda de nutrientes. Mas isso é algo gradativo, não é algo que você cozinhou e perdi tudo. Não, depende do tempo de exposição desse alimento ao calor, ao frio, à ação mecânica da faca, por exemplo. Quanto mais você expor esses fatores, mais perda vamos ter. Mas não é algo que vai perder até chegar a zero e eu vou comer aquele alimento como se fosse praticamente um isopor, sem nada. Não, isso não é verdade. Os alimentos têm perda sim, por isso que a gente sempre dá preferência aos alimentos in natura, sem grandes processamentos, para que a gente possa aproveitar melhor os nutrientes, mas nada impede de realizar esses processos e a perda não vai ser tão significativa assim. Mas tem aquele detalhe, quanto mais próximo também do preparo eu comer, mais preservado é esse nutriente. Existem vitaminas, existem minerais que são muito sensíveis, por exemplo, à luz e ao calor. Então, um exemplo delas é a vitamina C. Se eu fazer um suco de laranja e tomar, na hora eu tenho essa preservação da vitamina C. Se eu deixo esse suco por muito tempo parado, o que acontece? A tendência é que essa vitamina C vai se perdendo por causa da temperatura, por causa da exposição ao sol, e quando você for tomar o suco de laranja, possivelmente vai ter pouca vitamina C. Então, o melhor é, preparou o alimento, comer logo em seguida. E a tendência é que diminua caso eu mexa mais nesse alimento, caso eu processe mais, tem uma perda gradativa, mas não é algo que você vai ter ali um alimento praticamente sem nada, zero de nutrientes. O penúltimo item, que o azeite aquecido perde todos os benefícios e ainda faz mal. Os óleos, em si os óleos de origem vegetal, soja, canola, milho, o próprio azeite, são óleos que trazem benefícios à saúde. Eles contêm ômega 3, contêm ômega 6, ômega 9 e cada óleo ali ele tem um benefício que é importante para o organismo. O fato de eu aquecer o óleo não significa que eu vou perder a ação e o benefício dele. A gente fala que todos os óleos ele tem um ponto de fumaça, ou seja, você com certeza já viu isso na feira ou na sua casa. Você colocou um óleo para fazer uma fritura.
e em determinado momento o óleo começa a fumaçar, né? Começa a sair muita fumaça. A gente fala que esse é o ponto de fumaça, que cada óleo tem sua temperatura, tem o seu ponto, e a partir do momento que começa a fumaçar, é porque ele já está oxidando. E a partir do momento que ele oxida, você acaba formando substâncias tóxicas que podem sim te fazer mal, e os benefícios daquele óleo vão ser quase que totalmente perdidos, né? Na feira é muito comum você ver aquele tacho com óleo, aquela fumaça preta, esbranquiçada, às vezes saindo. Aquele óleo vai te trazer muito malefício. E isso em casa a gente vê mais quando faz fritura, mas desde que o óleo não chega nesse ponto, eu utilizo o azeite, seja o óleo de soja, canola, milho, no preparo do meu alimento, isso não vai fazer com que ele perca os nutrientes. Pode perder um pouco, como eu falei na justificativa anterior, no item anterior, mas ele não vai chegar num ponto também que vai perder tudo. Se o óleo chega no ponto de fumaça, os benefícios acabam sendo menores do que os malefícios. Mas se você usa um óleo para preparar o seu arroz, para você preparar o feijão, seja uma carne ou o próprio azeite, e esse óleo você não deixa queimar, ele não vai fazer mal e não vai perder os seus benefícios. Então, se você aquecê-lo muito, vai estragar tudo. Mas se você usa ele na preparação do dia a dia, já coloca o alimento, mistura, isso vai agregando ao alimento, você não tem perda. Então você pode utilizar o azeite, os outros óleos para fazer a preparação. O azeite seria mais adequado? Com certeza. Mas a questão do azeite é o custo. Você vai ter a disponibilidade de fazer todas as preparações com azeite? Se eu não tiver, a gente sempre orienta o seguinte: deixe esses óleos, soja, milho, para preparar os alimentos, até porque o ponto de fumaça desses óleos é maior, e o azeite, que ele é mais delicado, o ponto de fumaça dele é menor, deixe para colocar numa salada, né, numa preparação fria, que dessa forma você consegue aproveitar melhor os benefícios do azeite. Tá? Então pode usar o azeite, os outros óleos nas preparações, desde que esse óleo não queime, desde que ele não chegue no ponto de fumaça. E se isso acontecer, eu oriento para que você jogue esse óleo fora e coloque um novo óleo para ser utilizado. E o último item é: comer ovo faz o colesterol aumentar. A gente sabe que o ovo ele tem sim uma quantidade de colesterol, mas ele não é nada assim muito elevado. Existem muitos outros alimentos que também fonte de colesterol. O que vai fazer o seu colesterol aumentar ou não é o excesso, é a grande quantidade de consumo, né, de alimentos fonte de colesterol, como as carnes gordas, por exemplo, você tem aí a gema do ovo, mas o ovo por si só tem esse efeito? Não, isoladamente não, a não ser que você coma 10 ovos, 20 gemas, e daí com o passar dos dias esse colesterol pode se aumentar. Não é o fato de eu comer hoje determinado alimento que isso vai fazer eu engordar, emagrecer, ou ter deficiência ou excesso de algum nutriente. Não. O que determina isso é o teu consumo alimentar ao longo dos dias. Então, ou seja, se você comeu 1, 2 ovos hoje, não é isso que vai te prejudicar enquanto colesterol. Não é isso que vai te prejudicar em outros sentidos. E por isso que é importante nós termos a variedade dos alimentos. E para quem não sabe, a boa parte do colesterol que o nosso organismo tem, somos nós mesmos que produzimos. Então o fígado ele produz colesterol para uma série de funções no nosso organismo. O colesterol é muito importante para as estruturas celulares, para a formação de hormônios e para outras funções. Então o nosso corpo ele produz. E muitas vezes as pessoas que têm colesterol alto são por dois motivos. Ou elas comem demais alimentos gordurosos, que vão levar a uma elevação no colesterol, ou porque esse fígado da pessoa, por algum motivo, está produzindo muito colesterol. E daí esse colesterol se eleva, muitas vezes não responde ao tratamento com alimentação, e daí tem que entrar com alguma ação medicamentosa. Então, o colesterol nosso corpo ele produz colesterol pelo fígado, e o colesterol também vem de fora, da alimentação. Só que o colesterol que vem do alimento colabora
em menor quantidade do que aquilo que o meu corpo produz. Então é interessante que a gente consuma poucos alimentos fonte de colesterol e sempre esteja verificando os exames de sangue, para que a gente não tenha aí surpresa mais para frente, risco de aumentar as doenças cardiovasculares. Então, em relação ao ovo e aos outros alimentos, eu sempre digo, fique com moderação. Vai comer um ovo, 2 ovos? Comeu? Beleza, amanhã tente não comer. Comeu uma carne gordurosa hoje? Dê um tempinho, um espaço para que você possa comer novamente. Se esse hábito ele for diário, com certeza seu colesterol vai aumentar, mas a culpa não vai ser somente do ovo. Tem outros elementos, outros alimentos que têm uma influência aí na elevação do colesterol. Então, pessoal, hoje é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu creio que esse tema, os tabus, as crendices, são algo que estão aí inseridos na dinâmica familiar. Toda família tem alguma história de algum alimento que pode, que não pode. E eu espero que hoje eu tenha tocado nesse assunto para que você possa chegar para a sua família, quem sabe, se você é um idoso que acreditou sempre nisso, para que a gente possa desmistificar isso, ver que muitos desses tabus não são verdadeiros, todos eles têm uma explicação, uma justificativa talvez de onde surgiram, mas o objetivo da ciência da nutrição é justamente esse, é trazer a verdade, já que é uma ciência a partir de estudos, a gente trazer a verdade sobre os alimentos e os benefícios e malefícios que eles trazem ao organismo. Então espero que isso tenha ajudado vocês, que se vocês talvez tinham medo de comer alguma coisa, tomar o leite com a manga, vai lá, toma o seu leite com a manga tranquilo. Você gosta de pão quente, mas não comia porque deu dor de barriga, pode ir lá comer tranquilamente, dar uma sopradinha nele para não queimar a boca, mas você pode comer. E possivelmente existem outros tabus. Se você conhecer algum tabu, alguma crendice, coloque aí nos comentários para a gente ficar sabendo e posteriormente falar sobre eles, quem sabe gravar um novo vídeo sobre esses temas que vocês vão sugerir. Agradeço mais uma vez a presença de vocês nesse vídeo, espero ter ajudado com esses conhecimentos. Vamos ter outros temas aí para abordar no segmento dessas aulas. E vamos ter aí muitos temas interessantes para conversar. Se você quiser sugerir algum tema, comente aí, deixe aí nos comentários a sua sugestão. Se a gente não abordou algum tema que você gostaria de saber nesse sentido dos tabus, coloque aí também, convide seus amigos, familiares para assistirem esses vídeos e tenho certeza que vai ser muito importante para vocês de um crescimento, de conhecimento em relação à alimentação. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Um grande abraço.